ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Nossos queridos que agora irão continuar essa linda, maravilhosa oportunidade de aprofundar um tema tão grandioso, tão maravilhoso. Reverendo Chiu Lang Wing, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, após 44 anos de ministério, mestre em ciência da religião, licenciado em filosofia e pedagogia, diretor da Sociedade Bíblica Trinitária do Brasil, casado com nossa querida Sudanita Alvarenga Wing, pastor jubilado, né, do Sínodo Sorocaba e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Salto. Esse é um dos nossos queridos que irão trazer para essa sala sua experiência no andar com Jesus. O nosso outro querido reverendo é o reverendo Ronaldo Bezerra de Oliveira e Souza, pastor jubilado no âmbito do Sínodo Central Espírito Santense. Engenheiro de formação com uma vida com muitas experiências com Deus, né? Então vamos ter aí o acréscimo de riqueza, né? Começamos com o reverendo Roberto, reverendo Raimundo e reverendo José Alves, reverendo Ildemar, e agora o reverendo Chiu, o reverendo Ronaldo. Quem não assistir essa live, ele vai perder muito na sua vida, né? Na sua vida de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E aquelas que estão sentadinhas aí em seu recanto, seja na praia, debaixo de um coqueiro, seja na piscina, ou seja em casa, ou numa cadeirinha de rodas, ou lá no final da cozinha, porque a casa está lotada de familiares, vai ganhar muito com assistir essas lives. Não é uma simples live, né? É um encontro especial com Jesus. Com a palavra dos nossos queridos pastores por 60 minutinhos, tá bem? Quando faltar 10, já comecem a ficar, né, felizes para encerrar. Reverendo Chiu, vamos lá, de início. Bom dia, presidente Ana Maria. Bom dia, queridas irmãs que estão na plataforma, queridos irmãos que fazem parte também da plataforma, reverendo Ildemar, que acabou de trazer a mensagem, falando sobre o amor, também o reverendo Ronaldo Bezerra. Faz um ano, né, que nós nos encontramos numa plataforma semelhante a essa. Então, é um prazer. Quando eu soube que era o reverendo Ronaldo, fiquei muito feliz, mas é difícil falar com o reverendo Ronaldo. Ele está sempre fora, né? Está sempre passeando nas suas fazendas. Né? Então, mas graças a Deus, porque tivemos o contato. Então, é um prazer. Reverendo Ronaldo, é um prazer estar com o Senhor nessa manhã. E agradecemos, né, essa oportunidade que a SAF Nacional nos oferece. Então, a Ana Maria falou, né, 44 anos. Esse ano nós estamos completando 50 anos de ministério. 44 anos foi há 6 anos atrás. Agora já são 50. A nossa formatura foi em 1976, lá no SPS. Uma alegria muito grande poder servir ao Senhor, servir a igreja durante todos esses anos. Reverendo Ronaldo, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu soube que o senhor teve meio dodói anteontem e ontem, mas já está tudo bem com o senhor, né? Graças a Deus. Tudo bem, reverendo. Prazer em reencontrá-la aqui depois de um ano. Né? E eu, antes de qualquer coisa, eu queria dizer uma palavra para o reverendo.
Ildemar, meu irmão, como Deus é bom e como Deus te usou. Prega o Evangelho. O senhor pregou a Bíblia. E é disso que nós estamos precisando. Como foi bom para mim ouvir a voz de Deus através da vida do irmão. Amém. Obrigado, pastor. Que Deus continue usando o senhor. Amém. Como a gente, apesar do senhor ser o que é, miserável pecador, mas Deus o usou e muito. Amém. Foi muito bom ouvir que o mandamento é uma determinação, que o nosso exemplo de amar é Jesus e que nós seremos reconhecidos por nos amarmos uns aos outros. Que bom. Foi um presente de Deus para nós, não foi, Reverendo Chico? Obrigado, pastor. Realmente foi uma alegria poder ouvir o reverendo Ildemar. Foi muito bom também para mim. Depois de tanto tempo, ainda Deus continua nos alertando para esse foco do nosso ministério, Verdade. que é o amar. Amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos. Isso é muito bom, foi muito bom ouvir. E que Deus possa continuar abençoando o irmão ali em Dourados, Obrigado, cuidando ali das suas ovelhas. Nós temos um amigo que, não sei se o irmão ainda conhece, reverendo Marco Aurélio Areias. Sim, está aqui em Dourados. Está em Dourados? Ele está pastoreando aonde? Ele hoje está ajudando nas aulas do Instituto Bíblico da Missão Caiuá. Certo. Ele eu tive o privilégio de examiná-lo para ir para o seminário. Oh. Depois passei também no seu exame para a sua licenciatura, e ele foi pastor da minha igreja de origem, Igreja Presbiteriana de São Vicente. E ele postou essa semana algo muito interessante sobre a igreja de origem dele, lá em Vicente de Carvalho, Guarujá, igreja que eu pastoreei também durante 15 anos, tenho boas lembranças naquele lugar. Vendo, dê um abraço. Vendo, dê um abraço. Tá bom? Tô mandando uma foto sua para ele, pastor. Já mandei aqui. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Tá certo. Mas, reverendo, nós estamos conversando e não estamos falando daquilo que temos que falar, né, reverendo Ronaldo? Vamos lá. Então, nós estamos... Então, o texto que foi passado para nós, eu gostaria de ler, e o reverendo Ronaldo depois vai ter a oportunidade de também fazer a sua consideração. Em João, capítulo 21, verso 17. Mas eu gostaria de começar no verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Esse é o nosso texto base. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes
todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Vamos orar para iniciarmos esse momento. Senhor, graça te rendemos por esse dia, por essa reunião tão agradável, por esse retiro espiritual. Obrigado por aquilo que já ouvimos ontem e hoje. E agora te pedimos, Senhor, usa-nos com poder e graça. Abençoe o reverendo Ronaldo, abençoe a mim, e que essa roda de conversa seja uma bênção para nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Reverendo Ronaldo, esse texto é muito interessante. É um texto que João, escrevendo o Evangelho, provavelmente tenha sido o último Evangelho a ser escrito. E parece que ele termina no capítulo 20, quando diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E parece que depois, então, ele agora acrescenta algo relacionado com Jesus aparecendo a 7 discípulos, e ele tem um momento, né, quando Jesus ele está com eles, e Simão Pedro vai, arrasta a rede para a terra, cheio de peixes, 153 grandes peixes. E aí Jesus disse: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aí Jesus, então, ele age, né? Diz: toma o pão, e lhes deu. E aí, então, João fala: é a terceira vez que Jesus se manifestava. E aí, então, tem esse interrogatório de Jesus em relação a Pedro. E esse interrogatório é algo muito interessante, porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus está falando, ele está dizendo logo após a sua ressurreição, logo após Jesus ter ressurreto. E ele, então, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. E Pedro responde afirmativamente cada vez. Na terceira pergunta, Jesus pergunta: você me ama? E Pedro ficou triste, porque percebe que Jesus talvez esteja se referindo àquilo que Pedro houvera feito, que foi negá-lo por 3 vezes. Esse diálogo de Jesus com Pedro, ele é muito significativo para a vida de Pedro, para a nossa vida, para o nosso ministério, para aquilo que Deus tem dado a nós. Nós podemos ver que Jesus, então, nesse diálogo, ele mostra a restauração de Pedro. Pedro foi restaurado. Nós podemos ver que nesse diálogo, nós podemos ver que Jesus está oferecendo a oportunidade para que Pedro possa continuar no seu serviço. Interessante que quando Jesus chamou Pedro, disse: Pedro, eu estou te chamando para que você seja pescador de homens. Mas agora Jesus está dizendo que Pedro não apenas será o pescador, mas será o apacentador. É que ele vai cuidar, vai agora tratar, vai sofrer, porque ele vai enfrentar as dificuldades com as ovelhas do Senhor Jesus. E por isso, então, nós podemos ver que aqui está
algo interessante, que é o amor de Cristo em relação a Pedro. Aquilo que Pedro representa para o ministério, aquilo que Pedro representa para o trabalho. Se nós olharmos algo na Bíblia Viva, eu não sei se o irmão conhece a Bíblia Viva, mas esse capítulo 21 da Bíblia Viva tem algo interessante, porque diz assim, no verso 17, diz assim, mais uma vez ele perguntou, Simão Pedro, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Senhor, conheces o meu coração. O Senhor sabe quem eu sou. Interessante, reverendo Ronaldo, que a Bíblia Viva, ele chama o Pedro dizendo, Pedro, você é meu amigo? Você realmente é meu amigo? E então, é por causa das palavras que João usou nesse diálogo. João fala que Jesus usa as palavras agapau e filéu em relação a Jesus e a João. Então, e a Bíblia Viva, então, usando essa palavra, diz assim, que Jesus pergunta, Pedro, filéu, você é meu amigo, não apenas que ama, mas você é meu amigo, você é meu amigo. E realmente, reverendo Ronaldo, eu fiquei assim, pensativo nisso. Será que Deus, em Cristo, quando nos chama, Ele nos chama para que nós possamos demonstrar um amor a Ele, para apacentar as ovelhas, mas eu fiquei pensativo nisso. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você é meu amigo? Você é meu amigo? E aí, então, a resposta de Pedro é essa, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe quem eu sou. Realmente é isso. Jesus não apenas ele quer o amor, nosso amor para com ele, para com o próximo, para com as ovelhas, mas ele quer que nós sejamos seu amigo. Amigo sincero, leal e verdadeiro. O que o senhor acha, reverendo Ronaldo? Reverendo Chiu, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus quer que nós sejamos amigos dele e que obedeçamos. E quando eu olho para esse texto que o irmão leu, eu fico assim admirado com o complemento que Jesus coloca à pergunta que ele faz a Pedro. Eu não fico só na pergunta, eu prefiro até, para mim, o complemento de Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Isso, para mim, é muito importante, porque eu vejo aqui que a única condição para nós pastorearmos as ovelhas de Jesus Cristo é que nós amemos a Ele. É a única condição. Quem não ama Jesus Cristo jamais pode pensar em pastorear. Quem não ama Jesus Cristo jamais tem condição de ser pastor. Você me ama, Pedro? Então, apacenta. Então, pastoreia. Você me ama? Tem certeza? Você quer ser meu amigo? Você é meu amigo? Você vive comigo? E eu acho interessante, reverendo, que esse diálogo de Jesus com Pedro acontece depois de dois fatos muito importantes para todos nós. A negação de Pedro
quando Pedro nega Jesus. E a Bíblia nos diz que ele saindo, ele chorou. Mas Pedro não chorou. O choro de Pedro não foi o choro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Doeu nele. Porque ele amava Jesus. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro não amou Jesus quando Jesus perguntou para ele, não. Pedro era próximo de Jesus. Nós ensinamos para as nossas crianças a cantar Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João, companheiros inseparáveis de Jesus. Pedro amava Jesus. E mesmo amando Jesus, sendo amigo de Jesus, Pedro disse para Jesus, para quem nós iremos? Tu tens palavra de vida, para quem que nós vamos? Mesmo sendo assim, Pedro negou Jesus. Mas Pedro amava Jesus. E nós, nos nossos delitos e pecados, quantas e quantas vezes temos agido como Pedro? Quantas e quantas vezes nós temos agido como Pedro? E é fundamental que logo depois, Pedro, voltando da pescaria, sem ter conseguido sucesso, ele obedece, ele e seus companheiros obedecem à determinação de Jesus, lance a rede, o senhor citou aí, eles foram capazes de captar 150 grandes peixes, o barco ficou lotado, pesado, mas quando Pedro viu Jesus e reconheceu ser Jesus, a Bíblia diz que ele se cingiu e se jogou no mar. E se jogou no mar. Senhor, depois de tudo que eu fiz. E a gente tem que entender que a condição para pastorear as ovelhas, que não são nossas. É por isso que, reverendo Silvio, eu não gosto muito de ser chamado de pastor. Eu, particularmente, não gosto muito de ser chamado de pastor. Eu prefiro ser chamado de reverendo. Eu prefiro ser chamado de reverendo. Porque pastor, para mim, é Jesus. Pastor, para mim, é Jesus. Ele não é o supremo, não. Ele é o único que realmente sabe o que é ser pastor. E ele nos delega a função, nos delega. Ele não nos torna pastores, ele nos delega a função de pastorearmos, de sermos pastor. Nós estamos pastor, mas nós não somos pastores. Pastor é Jesus. Nós estamos desempenhando uma função. Isso para mim é tão bonito, porque as ovelhas não são minhas. Eu fico muito triste quando alguém fala assim, eu sou ovelha do pastor fulano de tal. Eu fico triste quando eu ouço isso. Não, eu sou ovelha de Jesus. E quem Jesus deletou, e quem Jesus delegou, quem Jesus delegou para cuidar de mim aqui na terra, foi o pastor fulano de tal, ou foi o reverendo fulano de tal. Eu amo isso. Eu amo porque pastorear as ovelhas de Jesus, a condição é amar a Jesus. E amar a Jesus, como o reverendo colocou aqui, Berbert colocou aqui, é mandamento. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor. Não tem jeito, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento. E quem não cumpri-lo, como é que vai pastorear? Como é que vai receber de Jesus a missão de cuidar das ovelhas que são dele? Pode falar, reverendo. Eu já falei. Realmente, reverendo Ronaldo, quando nós olhamos essa realidade, e quando o Senhor Jesus fala, só está dizendo sobre pastorear, né? Essa realidade de pastorear. No verso 15, o Senhor Jesus diz assim, apacenta os meus cordeiros. No verso 16, pastoreia as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. Isso também me chamou a atenção porque, primeiramente, o Senhor Jesus disse a Pedro: olha, você me ama? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Apacento meus cordeiros. Cordeiros significa os novos na fé. E realmente, irmãos, como é importante o nosso amor a Jesus Cristo ser demonstrado àqueles que são novos na fé. Aqueles que muitas vezes chegam machucados, chegam cheios de dificuldades, enfrentaram problemas na vida, nos lares, no trabalho, e agora são cordeiros. Então, nós temos que demonstrar esse amor aos cordeiros, aos cordeirinhos, aos pequeninos. Eu fico muito preocupado quando os reverendos, né, como se chama, os reverendos não tratam as crianças como deveriam ser tratadas. Os cordeirinhos não têm aquele carinho, aquele amor pelas crianças que tanto necessitam. E Jesus disse: olha, se você me ama, você deve cuidar dos meus cordeiros. Dos meus cordeiros. Depois diz: agora também você tem que cuidar das minhas ovelhas. Nas minhas ovelhas. Então, quando nós podemos ver que Jesus agora está dando essa responsabilidade a Pedro e também essa responsabilidade a nós de cuidarmos dos cordeiros, de cuidarmos das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando isso, como que é importante essa realidade. Eu fico também pensando naquilo que Pedro disse: tu sabes todas as coisas. As respostas de Pedro ressaltam o conhecimento da parte de Cristo, não o domínio que tinha Pedro da situação, mas o conhecimento que Cristo sabia. Então, nós podemos ver que o Senhor nos conhece. Ele sabe como nós somos. Ele apenas, em determinados momentos, ele vem junto a nós e diz: será? Você me ama? Uma das coisas interessantes que eu fico fazendo assim uma comparação, no povo de Israel, o povo de Israel sai do Egito e eles comemoram a Páscoa anualmente. Anualmente. Eu fico pensando que talvez durante todo um ano eles não se lembram do que houve, da saída do povo do Egito, da morte dos primogênitos. Mas agora, com o Senhor Jesus dá um novo significado quando ele diz: olha, o pão simboliza o meu corpo, o cálice é a nova aliança feita no meu sangue. E por isso nós comemoramos todos os meses. Todos os meses. E a igreja onde nós estamos frequentando, vieram 2 jovens de uma outra igreja, e ele diz: na nossa igreja que frequentávamos, a ceia era comemorada todos os domingos. E eu fiquei pensando, realmente, a ceia sendo comemorada todos os domingos é uma lembrança do amor de Jesus Cristo para conosco. Será que naquele momento em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, será que não vem à nossa mente a pergunta de Cristo? Chiulang, Ronaldo, Ana Maria, Sudonita, tu me amas? Tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Realmente, como está faltando no ministério de estar apacentando o povo de Deus,
o amor, o amor. O Senhor sabe aquilo que está no nosso coração, mas não adianta só nós termos no nosso coração. É necessário que nós mostremos com as nossas atitudes. Não é verdade, reverendo? É verdade. E considerando que talvez nós dois, juntos aqui, já passando dos séculos, talvez a gente pudesse, considerando isso, dar um conselho para aqueles que estão chegando agora. E eu gostaria de dar um conselho para os novos pastores. Os membros da nossa igreja, os crentes, não precisam da psicologia. Os membros da nossa igreja não precisam melhorar a sua autoestima. Os membros da nossa igreja precisam de Jesus. De amar a Jesus. Tu me amas. Quem ama Jesus o tem como seu bom pastor. É verdade, É reverendo. isso. Está faltando isso. Pastores que estão se tornando psicólogos. Meu irmão, eu me lembro de Lutero falando: só existe um livro. Esse livro não foi escrito por Freud. Só existe um livro. Esse livro foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Chama-se Bíblia. É o que os nossos jovens precisam, o que as nossas criancinhas precisam. Reverendo, o senhor falou das criancinhas. As nossas criancinhas não podem ir para a escola dominical aprender a cantar. Elas têm que ir para a escola dominical aprender Bíblia. Bíblia. Amém. Eu estava numa aula de mestrado com o reverendo Augusto Nicodemos. Todo mundo conhece. Ele era nosso professor do Novo Testamento no mestrado. Aí, a certa altura da aula, eu levantei a maior polêmica. Eu levantei e falei assim, mas peraí, eu saí de Vitória, peguei um avião para vir para São Paulo, deixei a igreja, deixei meu trabalho, deixei minha família para vir aqui, para ouvir isso aqui que eu estou ouvindo na aula. Aí criou o maior ambiente. Né? Nossa, é Leomar. Porque isto aqui que eu estou ouvindo aqui na aula de mestrado, eu aprendi na escola dominical. É verdade. Nós precisamos ensinar Bíblia na igreja. Não é levar livro de autoestima, não é levar a gente para fazer palestra para melhorar a autoestima de ninguém. É ensinar Bíblia. Quem tem Cristo, quem tem Deus na sua vida, tem tudo. Pedro, tu me amas? Se você me tem, você pode apacentar minhas ovelhas. Você tem tudo, Pedro. Você tem esse gêniozinho danado que você tem, Ronaldo? Você tem esse gêniozinho danado que você tem, Pedro? Não importa. Eu também. Eu te domestico. O senhor é capaz de me mudar? O senhor é capaz de me transformar? Não importa o meu gênio. Não importa as minhas palavras. Não importa a minha maneira de ser. Eu não tenho que ser como o senhor, reverendo. Jesus não me chamou para ser como o senhor. Jesus me chamou para apacentar as ovelhas dele. Chamou o senhor para apacentar as ovelhas dele. E apacentar é cuidar, é alimentar, é proteger. E é isso que nós precisamos. E não é com a psicologia, e não é melhor com a autoestima, não é melhor ensinar a cantar. Não é ensinar a cantar, é ensinar Bíblia. Bíblia, apacenta, ensina. Tem muita ovelhinha aí com o chifre quebrado, precisando ser consertado. Tem muita ovelhinha aí ferida, sem lã. Tem muita ovelhinha por aí machucada, precisa. Reverendo, eu estou fazendo aconselhamento pelo menos com 5 moças da igreja, sendo que 2 delas são filhas de pastores presbiterianos, envolvidas com lesbianismo. E eu disse para elas, minha filha, vocês querem conversar comigo? Falar com vocês de Bíblia. De Bíblia. O resto o mundo faz.
O que o Senhor tem, o que eu tenho é a palavra. Por isso, prega a palavra. Por isso nós somos tão edificados hoje quando ouvimos o reverendo Bevet, porque ele falou da palavra. Prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo, não te cales. Pastorear é isso, é ensinar a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro. Existe um livro, diz Lutero, a Bíblia. Realmente. Então eu fico grato com as suas palavras, e seria tão bom se os nossos colegas, né, entre aspas, de ministério, ouvissem isso. Não. Porque realmente, quando eu tive a oportunidade de estudar ali no SPS, e os pastores que estiveram conosco eram pastores de igreja. Eram pastores de igreja. E eles passavam para nós o pastoreio de igreja, como pastorear a igreja. E eu posso dizer isso na experiência do presidente da nossa igreja. Eu fico, quando eu ouço o reverendo Roberto pregar, quando eu ouço o reverendo Roberto trazer mensagens como presidente da igreja, eu fico imaginando que realmente ele é um homem que age dessa maneira. Não sei se o senhor conhece a igreja onde ele pastoreia, lá em Patrocínio, mas era uma igrejinha de bairro, quando ele foi, há 40 anos atrás. E hoje é uma igreja pujante, grande. Por causa disso, e interessante que me chama a atenção, ele dá aula na escola dominical, ele está ali junto ao povo, na escola dominical pela manhã, ele prega à noite, ele está junto ao povo. E eu fico imaginando hoje colegas que vão à igreja uma vez por semana só, naquele culto tradicional, aí ele prega, e durante toda a semana ele não cuida, não está junto das ovelhas. E esquece daquilo que Jesus falou a Pedro: tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Então, pastoreia, apacenta, cuida, pensa, cuida das feridas, cuida daquilo que as ovelhas estão precisando. E é isso que está precisando hoje. As ovelhas estão machucadas, as ovelhas estão vindo, e elas entram na igreja e, como o senhor disse, ouvem sobre autoajuda, ouvem sobre como ganhar dinheiro, ouvem como trabalhar e despertar para outros trabalhos, mas não ouve a mensagem bíblica, a Bíblia. A Bíblia não é mais o centro da pregação, não é mais o centro da igreja. A Bíblia é deixada de lado. Não se fala mais de Jesus. Os cultos, as mensagens, não se falam mais de Jesus. É como um amigo que eu conheci, e ele já é falecido, e ele estava nos Estados Unidos, e ele estava visitando, estava andando, e ele viu uma igreja, e as igrejas dos Estados Unidos falam sobre qual será a mensagem daquela manhã, na porta da igreja. Ele entrou para ouvir. E ele ouviu, o pregador falou muito bem, tinha uma oratória fantástica, mas ele diz assim: em nenhum momento o pregador falou de Jesus e da Bíblia. Falou de tudo, menos da Bíblia. Por isso, Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Você é meu amigo? Cuida, apacenta. Pensa os meus amigos, meus cordeiros. Trata das feridas, as ovelhas mancas, as ovelhas machucadas,
as ovelhas que vêm cheias de coisas ruins. Cuida. Precisamos disso. Não é, reverendo? É verdade. E eu acredito também, reverendo, tem um outro aspecto no pastoreio que me incomoda muito. Para mim, pastorear não é profissão. Não. Pastorear é chamado. Pastorear é chamado. E quem me chamou é que vai me sustentar. Quem me chamou é que vai me sustentar. E se o senhor me permite, quando Deus me chamou para o pastorado, eu tinha 14 anos. E eu disse para Deus: Senhor, eu não vou ser pastor. Eu não quero ser pastor. Pastor ganha mal. Pastor é maltratado. E botei tudo para Deus. Senhor, eu estou cansado de passar fome. Eu já passei muita fome. Eu não quero isso. Eu quero ser engenheiro. Eu não quero ser pastor. E Deus me deixou ser engenheiro. Eu formei engenharia com 22 anos. Com 23, eu já era superintendente de uma fábrica. Já tinha. E cheguei a diretor de uma multinacional. E quando eu cheguei a diretor de uma multinacional, eu fui trabalhar no Vietnã. E quando eu estava lá em Bangkok, na Tailândia, Deus falou para mim assim: você já viu que nada disso vale a pena? Que não adianta você ficar hospedado onde você está, não adianta você ganhar o que você ganha. Larga tudo e vai cuidar das minhas ovelhas. Reverendo, essa sua experiência é marcante, porque uma coisa também... Não é falar. Eu não queria ser pastor não é também. Falar. E aí, Deus permitiu que eu entrasse, que eu fizesse o vestibular e passasse em várias faculdades. E aí acontecia alguma coisa. Na hora que eu ia começar o curso na faculdade, Deus me mudava de lugar, de cidade. Eu ia morar noutra. E eu não descansei enquanto eu não disse para Deus: olha, Senhor, não adianta brigar com o Senhor. Então eu vou. E realmente eu não me arrependo. Depois de tantos, esses anos, a gente continua aprendendo que não adianta brigar com Deus. Não adianta. Não adianta. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí, olha só que interessante. A nossa vida social mudou completamente. Mudou completamente. Eu deixei de ser diretor de uma multinacional e fui ser pastor, e como pastor eu não ganhava o meu dízimo. Aí eu conversando com a minha esposa um dia, a gente só passava férias na Europa, só passava férias na África. Eu conversando com a minha esposa, ela falou assim: mas quando eu casei, eu não casei com pastor. Eu casei com um engenheiro. Na sinceridade da nossa conversa, minha esposa é uma companheira fiel, obediente, trabalhadora na igreja. Porque Deus mudou. Ele me chamou. Ele não mudou só a mim. Ele mudou a minha família. Reverendo, é muito melhor, humanamente falar, ser diretor de uma multinacional. Mas não foi para isso que Deus me chamou. E Deus não me chamou por causa de salário. Deus não chama o pastorado por causa de salário. Chama porque nós o amamos. Tu me amas. Tu não vai cuidar das minhas ovelhas? Tem muita gente precisando. Reverendo, eu faço aconselhamento na Alemanha, eu faço aconselhamento no Japão, eu faço aconselhamento nos Estados Unidos, na Colômbia, na Argentina, no Brasil. Tem ovelhas precisando de pastores. Isso é chamado. Isso é chamado. Nós precisamos obedecer. Como o reverendo
disse, o nosso exemplo, o nosso referencial é o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. É o referencial. Ele citou o exemplo dele com um moço lá na igreja. Esse é o nosso referencial, esse é o nosso chamado. Esse é o que Deus quer para nós, que nós amemos, inclusive, até os nossos inimigos. Muito importante, muito valioso é ser pastor das ovelhas de Jesus. Não há nada mais importante. Amém, amém. Realmente, irmãos. Realmente. E é interessante, né, que no ministério, no chamado, na vocação, a gente não tem aposentadoria, né? Não tem aposentadoria. Eu fico imaginando que Deus, se realmente quisesse nos aposentar, Ele nos chamava para estarmos com Ele. Eu às vezes, fico falando, Senhor, mas eu já estou jubilado, já passou o meu tempo, eu já não tenho mais tanta idade. Mas a gente tem que lembrar que o ministério é vocação. É vocação. Então, nós fomos vocacionados. Nós fomos chamados. Mas eu costumo dizer, reverendo, que o nosso Deus não mudou. E se nessa janelinha aí, nessa veneziana que está atrás do senhor aí, for preciso ele mandar entrar em codornizes para alimentar o senhor, a irmã Rita, ele faz as codornizes entrar por aí. Por essas frestas dessa veneziana, se for preciso que entre em maná, para o senhor colher todos os dias, ele faz, porque foi ele que nos chamou. Ele é o nosso chefe, ele é o nosso general, ele é o nosso patrão. E ele sabe que nós necessitamos de tudo isso antes que nós lhe peçamos. Ele é bom. As irmãs da SAF gostam muito de escrever aqui. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Amém. Estou calando a boca. Vamos parar. A chefe já está... A chefe está mandando... A chefe entrou aí, mandou nós calar a boca. A chefe está mandando... Se a gente ficar conversando, vai até amanhã. Irmã Ana Maria, eu sou muito feliz por ser pastor. Amém. Ana Maria, obrigado. Obrigado, porque ela me chama todo mês para pregar aqui, nas madrugadas. Dá só mais 30 segundinhos. Sim, pode falar. Pode falar. 3 minutos para cada um. Eu fui capelão de penitenciária há 12 anos. E a minha capelã auxiliar, Martinha, um dia eu cheguei para ela e falei assim, Martinha, se aqui na penitenciária algum dia eles me fizerem de refém, não negocie. Podem me matar, mas não negocie. E no outro dia, no meu enterro, você tem um compromisso. Você vai lá no meu enterro, vai pedir a palavra e vai dizer: aqui está um homem que morreu feliz. Eu sou feliz por ser pastor. Amém. Ana Maria, Senhor, muito obrigado pelo convite. Em nome do reverendo Ronaldo e em meu nome, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Que Deus abençoe muito esse retiro. Amém. Nós aqui queremos agradecer aos senhores essa linda conversa, que conversa rica, não é? Nós estamos catalogando, né? Estamos enchendo um livro de páginas de tanta sabedoria, tanta vivência, né? Vendo a sua história, vendo a história do reverendo Ronaldo. Ontem o reverendo José Alves também se emocionou. Essa é uma riqueza, meus irmãos. Que direcionamento maravilhoso, né? O que é realmente ser um pastor de ovelhas? O que foi que Jesus quis dizer, né? Simão, filho de João, tu me amas. E depois ele aí concluiu, né? Acabou fechando, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você me ama, você apacente, não é verdade?
Ovelhas dá trabalho, né, pastores? Ovelha dá trabalho, né? Deus abençoe com riqueza de graça a vocês dois, com misericórdia, com muita saúde, com muitas bênçãos, né? E muita recompensa. Abençoe também suas esposas, né? A nossa querida irmã Marisa, a nossa querida irmã e a nossa querida Sudonita. Deus abençoe ricamente os senhores. Algum dos senhores quer fazer uma oração para terminar esse momento? Reverendo Ronaldo, por favor. Muito bem. Deus querido nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou. Chamou cada um de nós que está aqui, Senhor, para sermos sal da terra, luz do mundo. O Senhor nos chamou para sermos o bom perfume de Cristo. Não o bom perfume, mas o bom perfume de Cristo. Que bom, Senhor. Que bom que nós temos o Deus que o Senhor é no nosso coração, que habita em nós pelo Teu Espírito Santo, que nos convence, que nos converte, que nos transforma, que nos habilita. Ó Senhor, obrigado, muito obrigado pela bênção de poder servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Muito obrigado porque muitos irmãos estão aqui e teriam coisas tão preciosas para contar, para nós ouvirmos e nos alegrarmos. Obrigado pela vida do reverendo Berbert, que trouxe a palavra nesta manhã, palavra abençoadora, palavra rica, palavra eficaz, palavra de ensino. Muito obrigado a Deus pela SAF, pelo que ela fez, pelo que ela faz, por esse quarto retiro online que está sendo realizado. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado por ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.